Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com nossa querida Jaqueline Diniz. Ela é arquiteta, trabalha com harmonização de ambientes através do Feng Shui e da Cabala, e hoje ela fala sobre a liberdade para ser um ser divino, nesse momento tão importante de transformação planetária. Hoje é o dia de nascimento do Lorde Buda, a energia da iluminação, esse grande ser, quando ele se iluminou, toda a humanidade subiu um degrau na escada evolutiva, também atingindo a iluminação. Então, vamos aqui conversando nesta tarde super agradável aqui em São Paulo. Hoje fez um dia até que quente. Yes, tá boa, querida? Oi! Finalmente. Viva! Vou Que te bom! contar esses gnomos que ficam tirando a coisa do lugar, mas tudo bem. Estamos aqui. Tudo bom? Graças a Deus. Sabe o que acontece? Já é um prazer tão grande poder estar com você. E quando acontece, às vezes, essas situações tecnológicas que parece que as coisas vão por um caminho e de repente elas dão certo, a gente se sente ainda mais feliz. Então, acho que foi tipo para dar assim, um elan, sabe? Um mistério para chegar e fazer aquele tchan. Ainda bem, né? Graças a Deus. Estamos no ar, querida. Thank God. Vamos lá, tudo bom? Graças a Deus. Olha, estou muito feliz, honrada de estar com você sempre, sempre, sempre. E eu quero hoje dizer para vocês que eu que fiz esse convite para estar aqui. A Carmen convida sempre, porque ela é muito generosa com o espaço dela e ela realmente valoriza. Aqui, de coração, eu sei o carinho, mas eu quero dizer para vocês que hoje nós estamos assim a um dia do aniversário cabalístico da Carmen. E por isso eu falei para ela, eu preciso estar com você nesse dia, porque eu quero comemorar junto com você o seu aniversário para eu poder sentir. Porque, Carmen, o fato é o seguinte, que no dia do aniversário da pessoa, no dia do nascimento da pessoa, é como se abrisse um portal e tudo aquilo que aquela pessoa manifestou, não só nessa vida, mas já manifestou, fica brilhando, pairando. Então, assim, a gente quer ficar perto de pessoas que estão fazendo aniversário, por isso que o aniversário é a festa de uma alegria, por isso que. E poder estar perto de você, imagina que privilégio, que coisa boa. Imagina. Então, assim, a gente já está vibrando. Eu fico feliz, mas eu tenho uma dúvida, né? Eu nasci 30 de março, né? Sim, E aí você me falou que o meu aniversário é agora em abril. Como é que é isso? isso. Qual Então vamos aniversário lá, vamos que é lá, esse que vamos eu estou lá. celebrando que eu não sei? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte: existe um calendário gregoriano Sim. que ele conta o ciclo da Terra ao redor do Sol. Mas, Uhum. na verdade, quando a gente pensa nessa contagem solar, nós estamos colocando o nosso olhar nas estações do ano. Sim. Então, dizer que uma estação é dividida do dia 1º ao dia 31, outro do dia 30, é uma forma de contagem. Não estou nem dizendo que é menos certa, que é errada, mas é uma forma que foi adotada de contagem. Agora, existe uma contagem que é a mesma, que não está baseada nessa contagem de dias que vamos entender que foi estabelecido pelo homem. Vamos entender que nós vamos fazer agora uma contagem que está ligada aos ciclos da Lua em volta da Terra. E esses ciclos funcionam da mesma forma desde sempre, Tá. desde o mundo. Então, não é à toa que no passado os grandes sábios olhavam para o céu e sabiam fazer previsões, mas na realidade não eram previsões, não era interpretação. Eles entendiam dos ciclos da natureza, os ciclos eternos que são representados através do movimento das estrelas, e eles chegavam então em datas precisas. E eu Claro. quero dizer então que você nasceu em um dia
que é o dia que antecede a lua cheia de Nissan, porque eu já fiz já anos atrás esse Ah, cálculo para você. Então, eu não esqueço do seu aniversário, porque é um tá. dia muito importante. E aí eu quero contar para vocês um pouquinho de uma história, para vocês entenderem como é representativo esse Tá. dia do Mas, aniversário da um casa. minuto. Pois não, querido. Qual é o dia do Nissan esse ano? Todo ano muda o dia do Todo ano Nissan? muda. Então, começou na lua nova de Áries, Ah, que foi nós estamos agora, acho que no nono, nós estamos no 10º dia. A 10º partir dia. do pôr do sol, 11º dia. Ah, Então, nós estamos no 10º dia de Nissan, que é a lua de Áries. ah, E quando chegar o dia da lua cheia, aí a gente entra em Pêssar, que é ah, que as pessoas conhecem como a Páscoa judaica, vamos tá. assim dizer. A Páscoa judaica, eu vou querer falar, eu vou querer quebrar um pouquinho de mitos aí também. Vamos quebrar Claro, mitos. claro. Bom, agora vamos falar um pouquinho de tradição e depois eu vou falar de Pêssar. A tradição. Vamos entender aqui uma situação. Dentro dos lares hebraicos, quando entra Nissan, quando entra a lua nova de Ares, o que as famílias fazem? Elas começam a fazer uma limpeza na sua casa completa. Tira todas as roupas dos armários, todos os livros das estantes, tudo que tem guardado é colocado fora, tudo que tem dentro é limpo e o armário, tudo. Louça, cozinha, banheiros, dormitório, tudo. É feita uma faxina na casa, mas o que eles estão procurando? Eles estão procurando um farelinho de farinha. Mas por que eles estão procurando um farelinho de farinha? Porque, justamente, o que é Pêssar? Pêssar é a saída da escravidão. É aquela famosa história que Moisés, como líder, traz o povo hebreu para uma jornada na busca da terra prometida. Eles vão sair do Egito, onde estavam escravizados, vai acontecer todo um processo de negociação com o faraó. Ora ele falava que eles podiam ir, ora ele falava que eles não podiam mais ir. Foram 10 situações de pragas ou bênçãos, depende do ponto de vista, e eles saíram, e a noite da lua cheia de Áries foi a saída, foi o marco dessa saída. E Uhum. essa é uma história que, na verdade, aconteceu há 3.400 anos atrás, e ela mudou os conceitos da nossa história. Não foi só para o povo hebreu, não foi algo que aconteceu para o povo escolhido. Porque quando a gente estuda a Cabala, a gente entende que todos esses fatos que estão acontecendo, eles representam algo que está acontecendo dentro de cada um de nós. E o nosso processo de evolução, que Ares até representa muito bem como sendo a primeira energia do zodíaco, o bebezinho nasce, e na hora que ele nasce, ele chora por qualquer coisa, ele quer ser atendido a qualquer momento, ele quer receber, ele quer atenção, ele quer ser alimentado, ele não aguenta nenhum desconforto, porque na hora ele já está chorando. Não tem essa história, né, do bebezinho ser bonzinho. Ele é lindinho, mas o bebezinho, na realidade, ele representa algo que é o início de um ser que entrou aqui nessa jornada e conforme ele for crescendo e amadurecendo, ele vai refinando algo que a gente chama o desejo de receber para si mesmo. A gente nasce com a mãozinha assim fechada, a gente não nasce com a mão aberta, a gente nasce com a mãozinha fechada. Por quê? Porque a gente nasce, a alma, a alma que é o puro compartilhar, a pura luz, parte do Criador, ela entra, né, num corpo que tem limite, e a partir desse momento, é como se ela quisesse usar desse veículo, ela usa desse veículo para
refinar esse veículo e a partir daí ela mesma conseguir alcançar um estágio de evolução maior. Então, esse desejo de receber para si mesmo, que é a representação do egoísmo, que é a representação da inveja, que é a representação do querer comer o outro, a representação da lei da selva, que eu não posso compartilhar porque senão vai faltar. Então, assim, esse egoísmo, ele é representado por esse grãozinho de farinha, porque a gente sabe que se a gente pegar farinha e água e colocar um nada de fermento, o que que acontece? Aquele negócio começa a chupar, 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 e de repente aquilo cresceu, 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 cresceu. E é como se a gente estivesse fazendo aqui uma referência a esse egoísmo que quer receber, 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 receber. Bom, agora vamos entender então que essas famílias então fazem toda uma limpeza e a partir da lua cheia de Pêssar, durante 8 dias vai ser feito uma alimentação especial sem farinha, sem grãos que crescem. Aí vai depender muito da tradição, porque aí existe a tradição sefaradita, a tradição asquenazita, cada uma usa um tipo de alimento, mas em síntese, não se comem alimentos fermentados e alimentos que crescem, porque cosmicamente, agora dentro de uma visão cabalística, quando a gente faz restrição desses alimentos durante esse período, a gente está fazendo uma dieta para o nosso ego, uma dietinha para o nosso egoísmo. É como se a gente estivesse colocando o nosso desejo de receber para si mesmo em uma situação em que ele não vai ser abastecido. Nós estamos dizendo, eu quero transformar o meu desejo. Eu quero ser uma pessoa colaborativa, eu quero ser uma pessoa que não está sendo levada por aquele olho que quer sugar tudo. E ao invés disso, eu quero alimentar a minha alma. Eu não preciso desse tipo de alimento para estar com o meu corpo funcionando. E por isso se come um pão, que aliás é a origem da nossa hóstia, que se chama matzá, que é de farinha. Ele tem 7 minutos em que ele se mistura a farinha com a água. Na fábrica de matzá é muito interessante porque eles usam umas pás para bater nessa farinha. Então é como se eles pegassem a molécula do carboidrato e ela é assim, ela recebe pauladas mesmo e ela não consegue crescer. E ele logo vai para o forno. Então ele vai para o forno, é um pão que não cresce. E a gente fala, é pão como se fosse um pão sem fermento. Ao se alimentar com esse pão, fazendo essa conexão, você está alimentando, então, o seu desejo de compartilhar, porque você não está alimentando o seu desejo de receber. Agora, vamos voltar um pouquinho para a tradição, porque eu quero mostrar para vocês como é representativa a data do seu aniversário. Então, dentro da tradição, depois de ter feito toda essa limpeza, o dia que antecede Pêssar, que seria o 10º, no pôr do sol, tá bom, vamos entender que do calendário se conta sempre o dia anterior, a partir do pôr do sol. Então, nesse dia, 14º dia de Nissan, de Ares, as famílias fazem o seguinte ritual. O pai esconde pela casa, depois de ter feito toda a limpeza, um dia antes de Pêssar, ele esconde no pôr do sol, ele esconde vários pedacinhos de pão, na realidade são 10. Cada um desses pedacinhos vão estar localizados num lugar da casa que ele conhece, mas as crianças não conhecem, a família não conhece. Se apaga todas as luzes da casa, se acende uma única vela e eles vão sair para caçar na casa aquele pedacinho de pão.
E quando eles encontram um pedacinho de pão, eles estão lá com um saquinho, ninguém toca naquele pão. Eles pegam, tipo, com uma pinça, com um aparelho para não encostar naquele pãozinho que tá lá. Aí eles pegam aquele pão, vão ser 10 pedacinhos, colocam dentro desse saquinho, fecha, e aí no dia seguinte se queima aquele pãozinho. Agora, é muito bonito a gente entender a tradição, mas mais bonito ainda é a gente entender o que está por trás desse processo. Então, esses pãezinhos, 10 pedacinhos, representam, dentro da árvore da vida, existem 10 emanações, 10 características Sim. que representam o divino que está dentro de cada um de nós. Então, vai existir a nossa iluminação, Keter, a coroa, a nossa sabedoria, Rohma, a nossa compreensão, Binah, o nosso compartilhar, Hesed, a disciplina e força, Gevurah, o nosso equilíbrio e beleza, Tiferet, a nossa vitória, Netzach, o nosso aperfeiçoamento, Rod, o nosso propósito e fundação, Yesod, e Malhut, o nosso mundo físico. Cada uma dessas características é um desses pedacinhos de pão. Uhum. E quando ele está sendo encontrado, então veja bem, por que apagar a luz? Para mostrar que uma vela é uma iluminação e que a gente pode procurar dentro de nós algo que a gente quer alcançar, mas ainda falta uma parte. Nós ainda não atingimos toda a nossa plenitude. E em cada um desses pontos, nós ainda temos que exercer o aperfeiçoamento. Mas aquilo que eu fiz dentro desses pontos, que talvez foram atos de fraqueza e falhos, quando eu pego esses pãezinhos que já é o pão, que é o desejo de receber, que me fez não estar fortalecido o suficiente para ser vitorioso, implementar cada uma dessas características dentro do meu ser, quando esse pãozinho vai para esse saquinho, através de uma luz, quer dizer, através de uma luz que ilumina toda a escuridão, no dia seguinte, esses pãezinhos são queimados. E aí o que eu estou fazendo? Um ritual de limpeza pura, de limpeza, cura e purificação daquilo que eu vou deixar para trás, daquilo que eu errei, porque eu fui lá buscar, estava escondido, eu fui lá buscar cada uma delas. E agora eu vou queimar. E queimando na noite de Pêssar, quando é a saída para buscar a liberdade, o que é esse ser que está buscando a liberdade? É esse ser que é renovado a cada ano. Agora a gente começou um novo ciclo astrológico e cada mês nós vamos ter um ciclo mensal para nos colocar com novas energias, para que cada um possa colocar os seus dons, implementar as suas características positivas, superar dificuldades. Uhum. Então, é um processo de crescimento em que eu vejo sim as minhas falhas, eu vou queimar essas falhas e vou seguir. Eu estou recebendo um grande prêmio, a oportunidade da segunda chance. Cada um, número X de chances, que a gente tenha infinitas chances de renovar cada ano, renovar esse presente divino que é a força da vida. E por que para mim é tão especial essa data quando eu penso na Carmen? Porque esse trabalho de entrega total e dedicação completa para todos nós, com as meditações, com as palavras, com o exemplo, nossa, com essas canalizações que a gente tem o privilégio, quem escuta tem o privilégio de sentir, nossa, o que trabalha dentro do nosso corpo. Esse é um grande presente. A gente está vendo aqui na nossa frente uma pessoa que é de carne e osso aqui como a gente, que Claro. faz toda essa beleza acontecer, que é essa tocha, essa fogueira iluminando. E através
de aplicar as palavras que ela traz para nós, a gente está queimando. A gente está queimando muito sofrimento. Porque aquele que entra na vida sem ter um mestre na sua frente, vai passar pela tentativa e erro, vai dar um bocado de cabeçada por aí e vai seguir a vida acenar tentativa, acertando, errando, acertando, errando. Quando a gente tem um mestre na nossa frente, a gente pode escutar, ainda assim a gente tem o livre-arbítrio, que a gente pode escutar as palavras ou não. Mas olha só como não é muito mais simples quando a gente tem um exemplo. Quando a gente tem a boa palavra sendo falada na hora certa, quando a gente tem a boa energia sendo emanada na hora certa. Olha, alguém está aqui falando exatamente. De graça. De graça. O pessoal, hoje em dia, a tecnologia nos abre caminhos maravilhosos. É só tocar ali e tudo acontece. E aí, exatamente nesse dia, em que é o dia para a gente queimar aquilo que a gente percebeu, que a gente fez de errado, que a gente materializou errado, porque a gente precisa reconhecer. É o dia que a nossa amada está aqui no nosso planeta e começou a fazer essa jornada linda dela. Então, dentro desse calendário cabalístico, essa sujeirinha, a gente chama Hametz, esse negativo, essa composição negativa. Então, o dia de queimar o Hametz, o dia de queimar aquilo que não serve mais, é o dia da querida Carmen, que eu acho que isso é, assim, a o maior significado de um trabalho que você faz colaborando com a nossa evolução, porque a nossa evolução é exatamente isso, e aos poucos se purificando para ganhar leveza e poder elevando a nossa alma. Não sai lá do paraíso para vir até aqui sem ter um propósito. E o nosso propósito é exatamente esse, a gente ir se aperfeiçoando e limpando, se aperfeiçoando e limpando. E se a gente pensa, fala e coloca a nossa conexão na base da imortalidade, de curar os nossos corpos físicos para estar na vida eterna, a gente quer materializar isso. E de que forma a gente vai materializar? Justamente liberando aquela cinza, liberando aquela escuridão, aquela sombra. E eu, inclusive, vou convidar vocês para fazerem parte desse ritual na sexta-feira de manhã. Eu vou pedir para vocês, na quinta-feira à noite, quem está aqui agora, quem vai ver essa live depois, ao pôr do sol da quinta-feira, faça uma oração, faça uma meditação e pense dentro de você, vamos colocar exatamente a árvore da vida, situações. Eu vou falar sobre cada uma. Olha, tá vindo a inspiração aqui agora. Eu nunca fiz, está vindo a inspiração aqui agora. Vamos falar para cada uma das emanações, cada sefirá da árvore da vida, uma condição que a gente vai escrever, que a gente poderia ter feito diferente, e a gente vai queimar para se libertar disso. Nós vamos escrever num pedaço de papel e na sexta-feira de manhã nós vamos queimar esse. Eu sugiro, na sexta-feira, durante a sexta-feira, vamos queimar esse papel entre sexta-feira, antes da Shabbat, vamos fazer isso. E vamos pensar, eu vou começar a falar de uma a outra, tá certo? Com relação à sua ligação com o divino. Pensa o que te bloqueou na sua ligação com o divino, Keter. Depois, o que te bloqueou, o que te impediu de alcançar a sabedoria, mas não a sabedoria de decorar, pessoal, sabedoria espiritual, sabedoria que te faz ser um ser elevado. O que te impossibilitou disso ter acontecido? Em seguida, a sua compreensão.
O que é que te impediu de compreender o outro, de compreender que existe em volta de você uma criação em que você faz parte. E o que foi que te segurou para você só enxergar para você e não ver todo o resto? Em seguida, Hesed, a misericórdia. O que foi que te segurou para você não compartilhar o seu potencial divino, a sua possibilidade energética de transformar aqueles que estavam, colaborar com aqueles que estavam em volta de você? Depois, Gevurah. O que foi que fez você ser essa pessoa que ficou julgando o outro e apontando o dedo para o outro e não olhar para dentro de si mesmo? Em seguida, o que foi, vamos falar de Tiferet, o equilíbrio, o que foi que fez você ser impaciente e se desequilibrar muitas vezes durante esse ciclo que passou? Em seguida, vamos falar da sua liderança, da sua determinação. O que fez você fraquejar quando você precisava continuar com determinação em um caminho, em um plano, em um projeto? Depois, o que foi que fez você não pensar no seu aperfeiçoamento, achar que já estava bom? O que foi que te segurou para você alcançar um aperfeiçoamento, seja nos seus relacionamentos, no seu trabalho, né, no amor com a sua família e com seus amigos? Depois, o seu propósito. O que te afastou do seu propósito? Pensa o que te afasta do seu propósito. E, em seguida, quando a gente pensa na manifestação dos seus dons, o que te impede ou o que te impediu de manifestar os seus dons aqui, agora? Faça isso logo depois de uma oração. Pode acender uma vela para fazer uma conexão com o seu ser elevado, para que você consiga olhar para dentro de você mesmo e enxergar essas situações, porque a pior coisa que tem é a gente ter uma venda nos olhos e ficar se enganando. Às vezes, as pessoas usam máscaras em situações para se proteger, mas ficar com vendas nos olhos para você mesmo é você estar enganando a sua própria alma. Então, que você possa fazer esse mergulho para entrar em Pêssar. Depois que você fizer esse trabalho, escrever, e você levar ao fogo, mentaliza dentro de você realmente que você quer se livrar conscientemente dessas características. Convida os seres de luz para estarem junto de você, do seu lado, e estarem sussurrando no seu ouvido. E escute o que eles estão falando para você, para que você possa realmente trazer o brilho do ser de luz que está dentro de você. A gente queima aquilo que não serve, que são crenças limitantes, que é a falta da confiança no nosso ser. A gente quer se livrar do medo. Há uma semana atrás, eu li uma frase do Maquiavel que falava o seguinte: se você controlar o medo do ser, o medo que existe dentro de um ser, você controla o ser. Pessoal, se a gente está aqui agora, nós não estamos aqui agora à toa. Existe um ser muito iluminado que pôs a gente aqui nesse momento. Isso é uma grande dádiva, não esquece dessa possibilidade de iluminação que a gente está tendo. Existe dificuldade, existe trabalho de dedicação, mas o que nos move tem que ser o nosso desejo. Se a gente tiver o desejo de alcançar cada dia um lugar um pouquinho mais alto,
vão ter mais desafios que colocam a gente nesse lugar mais alto. É um pouquinho mais difícil, mas vamos em frente. A gente está aqui na beleza da vida. Nossa, Carmen, eu não sei nem quanto tempo eu estou falando, mas eu estou seguindo. Tá maravilhoso, vai lá. Tem mais 15 minutos, pode ir indo. Opa, eu tô seguindo, sabe por quê, pessoal? Olha só. Vamos entender agora que eu falei sobre isso, para vocês aplicarem na prática, eu acho que tem uma mensagem muito importante para a gente colocar aqui, porque nós estamos há uma semana de. Uma semana, a gente já está na semana de Pêssar, e dali a uma semana a gente vai entrar na Páscoa. A Páscoa, que é o renascimento da força da vida. Pêssar é o renascimento da força da vida também. E a gente fala, olha, a saída da liberdade, o renascimento de um ser que não vai entregar o seu livre-arbítrio para outra pessoa. Vai ser aquele que quer trazer a liberdade, a gente trazer a força que a gente tem nas nossas ações. Sim. A gente não precisa esperar o outro para resolver a nossa vida. A gente não precisa esperar as coisas acontecerem para a gente sair aí pela nossa vida. Não. O desejo de receber para si mesmo, que é representado pelo faraó, agora a gente traz que esses personagens que a gente fala, não estão, a gente não está aqui falando de Egito, é aquela região lá do Egito. Não, o Egito é um lugar de limite que está dentro de nós. Tudo na fisicidade tem limite. Tudo a gente consegue contar. Começo, meio e fim. Tudo tem quantidade. Aqui a gente sabe o bom e o ruim só olhando para o lado, fazendo comparação com o outro. Ele tem mais, o outro tem menos. Eu sou bom, eu sou ruim, eu estou olhando para o lado. Aí eu acho que eu sou uma pessoa ética, que eu sou bonzinho, e que eu faço tudo direitinho, então não preciso fazer mais nada. Então, esse é o ponto. Isso é uma limitação, gente. A gente não pode se limitar, a gente tem que o tempo todo querer sair da caixa. A gente sai, entra num ano e vai para o outro ano, e a gente não tem que olhar e fazer uma comparação com o outro. A gente tem que olhar para nós mesmos e pensar, puxa, esse ano. Desculpa, porque agora eu estou ficando emocionada. Desculpa, porque justamente eu acabei de fazer uma comparação de algo que para mim era, assim, a idealização de algo muito iluminado. Quando eu comecei a frequentar a Pax, e eu olhava para a Carmen, e eu olhava para a Jane, lá na frente, eu olhava e via aquelas falando aquelas palavras tão lindas que me emocionaram e foram condutoras do meu caminho durante anos. E hoje eu estou aqui conversando, né? E tô sentindo, né, essa força, como eu vejo que realmente é um caminho que foi feito e foi alcançado de compartilhar com tanto amor que eu recebi de vocês. E hoje eu sinto que eu estou compartilhando o amor e isso traz tanta plenitude para mim. Então, a gente não deve se comparar. A gente tem os exemplos, e a gente abençoa os exemplos, e a gente toma esses exemplos como aquela luz mesmo, que a gente vai andando e você fala, olha, eu vou seguir aquela luz. Eu nem sabia para onde eu estava sendo levada, eu nem sabia. A Jane, minha amada mestra eterna, eu nem sabia o que as palavras da Jane estavam fazendo dentro do meu próprio ser. Mas elas foram moldando caminhos, né? E hoje eu olho e vejo, meu Deus, quantas coisas eu sinto que se aproximaram e me aproximaram da luz por conta, nossa, dessas situações, né? Que a vida foi criando e eu quis abraçar. E esse é o ponto, gente. A gente precisa querer abraçar. Porque quanto mais a gente quiser se aproximar da luz, mais ela vai colocando a gente no caminho. E no caminho, e no caminho. E tudo começa a ter um resultado, uma resposta, que de repente, igual agora, eu olho para trás e falo, gente, eu ia sonhar poder conversar. Eu sonhava em conversar com a Carmen. E olha o que eu estou fazendo aqui agora. Muito bom, é isso aí. Vamos plantar sementes. É isso, exatamente. A gente vai sendo levado, mas precisa colocar o foco, gente. Claro. Todo dia lá no Instagram de manhã cedo eu coloco.
Hello, harmonia. Aonde estiver seu foco, vai crescer. Aonde você está colocando seu foco, pessoal? Então, olha, é que realmente olhar para você me inspira, essa época me inspira muito, porque Pêssar está logo aí, o Renascimento, a Páscoa está logo aí. O que a gente recebe de estímulo para acertar é abundante, pessoal. Abundante. Chega de dizer, olha, eu vou por tantos lugares e participo de olha, os ambientes que eu ando são assim os mais diversos. Então é obra, é casa de pessoas, casas maravilhosas, casas que estão sendo reformadas, tudo assim acontecendo ao mesmo tempo, que representa bem aqui esse nosso mundo, né? Mas a abundância de possibilidade de acerto. As pessoas falam, ai, mas a vida é muito difícil. Ai, mas está difícil. Ai, mas não sei o que. Gente, chega de reclamar. Chega, chega, chega. Na hora que pensar, a vida está difícil, eu penso, olha, tudo bem. Eu estou vendo que aqui o negócio vai dar trabalho. Mas não quer dizer que eu não vou conseguir transformar isso numa coisa maravilhosa. Eu vou abraçar ou não vou abraçar? É assim que a gente tem que seguir. É exatamente esse o ponto. A gente não pode se deixar ser levado pela força das sombras, que faz exatamente esse negócio do medo. Pelo medo do acerto, do erro, a gente se contrai e aí as oportunidades vão passar pela nossa frente. E esse novo ano que está se apresentando, esse novo ciclo, olha, eu já tive aqui recentemente falando do ciclo da serpente no ano chinês. A serpente tem toda uma estratégia. Pessoal, vamos entrar na estratégia da luz. Não vamos se deixar ser levado pelas reclamações, pelos jornais, por todas essas notícias que o mundo está acabando, que está, nossa, que eu não vou. Aliás, pessoal, nós estamos renascendo. Está acabando sim o mundo das sombras. O mundo da luz está renascendo a cada momento, que a gente está aqui tendo essa oportunidade de colocar o nosso foco em palavras que os mestres trazem para nós. Claro. Pessoal, o povo escolhido, nós não estamos falando de religião. O povo escolhido é aquela pessoa que se auto-escolhe e se coloca aqui, presente. Eu quero colaborar com a criação. Eu quero trazer luz para o meu mundo, para a minha casa, para onde eu estiver. Eu quero colaborar com as pessoas que estão em volta de mim. Não porque eu quero ser bonzinho, de jeito nenhum, porque aí já distorceu tudo. É porque eu quero me aproximar cada vez mais da minha missão. Claro. Ponto. É por mim mesmo. Não tem problema, pessoal, dizer que eu quero me iluminar por mim mesmo. Eu quero me iluminar porque eu quero ser um canal de luz para cada vez compartilhar mais. E mais, e mais, em todas as ações, todos os momentos. Páscoa e Pêssar. Que momento mais espetacular que é esse, que cada um de nós tem nas mãos para trazer harmonia para as suas vidas. É maravilhoso. Olha, já que a gente está falando aqui de inspirações, eu não tinha ainda nem pensado, nem tinha, mas agora eu já estou falando que a inspiração aqui está fluindo lindamente. Vamos fazer um ritual de Pêssar no sábado, às 18 horas, no YouTube. Eu vou, na sexta-feira, colocar os alimentos que a gente precisa para fazer esse ritual. E no sábado, às 18 horas, no canal do YouTube, eu vou fazer o ritual de Pêssar com todos que tiverem abertos a se abrir para essa saída da escravidão e entrar na liberdade. Liberdade de usar o seu livre-arbítrio. Liberdade de ser o ser que você foi criado para ser. Um ser que se molda por você mesmo. Ninguém tem dúvida? Eu tenho. Qual é o canal no YouTube? Jaqueline Diniz Harmonização. Ok. Jaqueline Diniz Harmonização. Olá. JACQUELNEDINIZ Harmonização com H. E nós vamos estar juntos. Legal. Na sexta-feira. Podem entrar no meu Instagram. Eu vou colocar
os itens, porque nós vamos fazer conexão com os alimentos e nós vamos andar pela esfera da árvore da vida juntos, falando sobre cada alimento. Então, ó, vamos só recapitular. Vamos recapitular. De quinta para sexta, nós vamos escrever. Ó, pessoal, vocês vão rever a live aqui da Carmen. Vão entrar aqui no Instagram, vão rever essa live. Essa live, inclusive, vai também para o YouTube da Carmen. Vão rever a live lá no YouTube da Carmen. Vão escrever aquelas perguntinhas, aquelas reflexões que eu falei. Escrevam um pedaço de papel. E aí, no dia seguinte, vocês vão queimar, vão acender uma vela, vão fazer uma oração, vão lá no bico do fogão, vão queimar, queima pessoal, a nossa consciência faz mágica quando a gente está com foco naquele negócio. Não adianta ficar pensando nos compromissos, tem que ir direto com intenção no que está fazendo. Agradece os seres de luz que estão abrindo as sinapses aqui do nosso cérebro, agradece, queima, e aí vocês vão entrar lá no meu Instagram, vai ter lá os alimentos para fazer a conexão. É tudo muito simples, e nós vamos estar juntos no Ritual de Pêssar, no YouTube, sábado, às 18 horas, e a gente vai manifestar liberdade, trazendo luz aqui agora. Vamos se libertar dessas condições que parece que são pesadas, a gente vai se fortalecer para fazer a balança do universo, criar mais poder do lado da luz. É isso que a gente quer. É exatamente isso que a gente quer. Ufa! Sem dúvida nenhuma, maravilhoso, é muito bom, né, família Pax? Nós todos somos ecumênicos, a querida Jaqueline Diniz está nos ensinando sobre o Pessah, que está chegando, estamos no mês do Nissan, e eu aprendi que eu faço aniversário num dia diferente, todos os anos também, fora a minha data no calendário gregoriano, o que é muito bom, né, porque energia de bênção nunca é demais, né? E eu adoro rezar, então vamos aí nessa irradiação. Eu amo a Páscoa, Jaqueline, eu adoro, porque eu amo o Mestre Jesus, claro. Mas é um momento que eu sinto mesmo, que nós, como humanidade, temos esse poder e essa possibilidade de transformar de forma consciente tudo que nós somos e o que nós vivemos, né? É uma questão de livre-arbítrio, discernimento, consciência e de querer fazer alguma coisa. Porque tem muita gente que não quer fazer nada. É impressionante, né? Num momento tão forte que a gente está vivendo, tantas aberrações, tantas guerras, violência, em pleno século XXI, 2025 não é mais idade da pedra, quer dizer, não faz o menor sentido, mas somos feitos de escolhas, livre-arbítrio e precisamos utilizar, né? Eu adorei a forma super didática que você explicou absolutamente tudo. Então, na sexta-feira, a Jaqueline vai colocar, Jaqueline Diniz Harmonização, no canal dela do YouTube, quais são os alimentos que tem que ter para o ritual do sábado às 18 horas. Todo mundo sintoniza, se inscreve no canal para você estar recebendo aí as diretrizes. Vamos lá. 7 minutos. Gratidão, querida. Oi? 7 minutos. Bom, 7 minutos, eu já sei que você ia falar para mim já que você vai falar uma frase. Eu quero dizer para vocês que dessa vez eu estou trazendo aqui um pensamento que eu vou falar. E aí vamos ver se você vai dizer para mim de quem é essa frase. Oh, God. Eu quero ver se você vai acertar. Renasça vitorioso e brilhe a sua luz no mundo. Oh, God. Renasça vitorioso e brilhe a sua luz no mundo. É sua. A minha? É não, deve ser do senhor chefe lá. Muito bom, não muito pode bom. ter coisa mais perfeita, não podem existir palavras, não pode existir um sentido mais perfeito para esse momento do que uma frase exatamente como essa. Para que cada um de nós possa, assim, acreditar em si mesmo, e todas as forças da escuridão querem fazer a gente se sentir bem diminuído, Sim. bem pequenininho. Bem pequenininho. E a gente precisa praticar e se alimentar com frequência. Do mesmo jeito que a gente alimenta o nosso corpo com alimentos,
Nós precisamos fazer o nosso trabalho espiritual no sentido de estar sempre fazendo esse aprendizado, sempre estar fazendo conexões com pessoas que nos colocam para cima, evitar estar do lado de pessoas que nos colocam para baixo, que evitar dentro de nós mesmos fazer críticas para as outras pessoas. Se a gente sente incômodos que o outro está causando dentro do meu ser, olha para si mesmo. Veja por que aquela ação está te incomodando. Por que aquela ação está tendo esse reflexo dentro do seu ser. E olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Estou falando para vocês que a abundância de oportunidade para a gente acertar é, assim, gigantesca. Quando a gente está sentindo em volta de nós muita pressão, é porque existe um momento de manifestar muita luz. Aquele momento é a luz querendo entrar e eu tô com tanta casca que a luz está forçando para entrar e eu tô resistindo. E aí o que acontece? Quando a gente deixa uma frestinha, a gente abre uma frestinha, ela consegue entrar e consegue ajudar a tirar aquelas cascas. Então, hoje, quem não está sentindo pressão, quem não está sentindo em volta de si esse bombardeio de tantas coisas que estão acontecendo do lado, ao invés da gente olhar e pensar, agora não tem mais jeito, é exatamente o oposto, gente. Sim. Porque se você fizer uma ação se você olhar para ela, trazer ela para dentro de você e pensar, meu Deus, o que isso está acontecendo? O que isso está querendo me trazer agora? E você mudar a sua atitude, ao invés de ser uma atitude que vai agredir o outro, ser uma atitude que vai trazer para dentro, refletir, transformar uma atitude, que isso a gente chama de restrição, você já expurgou aquilo que já não estava bom. Já é outra coisa que não te afeta mais. Por isso que a gente precisa criar essa massa de luz para seguir. Olha, pessoal, vou repetir de novo, porque se a gente repete 3 vezes, a gente ganha mais força, né? É esse que é o negócio, as palavras da amada Carmen. Renasça vitorioso e brilhe a sua luz no mundo. Através dos rituais, a gente consegue cada vez mais alcançar esse lugar. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, mas mais do que tudo, eu quero desejar para Carmen Mazel Tov, que ela tenha toda a abundância divina para ser esse canal de luz iluminado que traz tantas bênçãos para o nosso mundo agora. Eu tenho uma admiração e eu honro tremendamente a possibilidade de poder estar seguindo aqui passo a passo nesse mesmo mundo que é seu também, todos nós aqui. Gratidão por a gente poder estar vivenciando tudo isso com a sua presença, querida. Imagina, querida. Eu adorei, obrigada, Jaque, querida. Eu adoro você, eu fiquei muito feliz com tudo que você colocou. E eu desejo para você também um maravilhoso PSA e um momento incrível de transformação. E olá, família Pax, todo mundo se inscreva no canal da Jaqueline Diniz Harmonização. Na sexta-feira ela vai dar as diretrizes do que ter para o ritual do sábado, às 18 horas, no canal ao vivo dela. Ela vai estar fazendo a celebração. Nós somos ecumênicos, temos que orar, porque nesse mundo que está totalmente fora, né, do script de Deus, só a oração segura, né? E as nossas ações. Não deixa o seu espaço ser não deixe o seu espaço ser levado ao léu. Consciência. Pessoal, eu espero vocês, a gente vai estar junto. Sexta-feira, às 18 horas, eu acendo as velas da Shabbat. Sábado, às 18 horas, ritual de Pêssar. E no Instagram, os alimentos para a gente se conectar. Carmen, gratidão eterna. Obrigada, querida. Beijo no coração. Gratidão, namastê, família Pax.